A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe poderosamente a todos, com bênçãos, milagres e livramentos, para a glória de Deus. Quarta-feira, 25 de dezembro de 2024, na gravação do vídeo. Deus abençoe sua quarta-feira, que ela seja abençoada, guardada, iluminada e protegida por Deus, em nome do Senhor Jesus. Desejo a você um Feliz Natal a todos, que nunca falte o amor de Deus no seu coração, que o verdadeiro amor, a luz, o brilho de Cristo não falte em nossas almas, em nosso espírito, em nossa vida, em nosso ser. E que nesta data, que não venha ficar somente no Natal, nós não amamos somente de palavras, de falácias, mas que nós vamos transmitir verdadeiramente o amor a qual Deus deixou para a humanidade, o exemplo, quando trouxe Cristo ao mundo. Ele despiu-se da sua glória e ele veio para a terra como nós, seres humanos. O verbo se fez carne, né? Verdadeiramente, renunciando à sua glória, nasceu num lugar simples, numa manjedoura. Podia ter sido ao contrário, mas Deus deixou o exemplo em seu Filho Jesus Cristo para todos os nós. Que o amor venha reinar em nosso coração, a sinceridade, a verdade, o perdão, a misericórdia, que não seja de conversa, e que não, passando o Natal, que não venha terminar aqui, que venha se estender para o final do ano e para o ano todo. Que o amor, ele vence tudo. A Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, e os três pilares do cristão é fé, amor e esperança. E a Bíblia fala que sobre essas três coisas que não pode faltar nas nossas vidas, a maior é o amor. Ainda que a fé ela venha com grandes milagres, prodígios e maravilhas que glorificam a Deus e é para a glória de Deus, o amor, sem o amor, isso nada resolve. Vamos meditar aqui na Bíblia, Evangelho de Mateus 1, a partir do 18. O tema diz o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo que formou Jesus, não foi da união entre o homem e uma mulher. Então José, seu marido, como era justo, a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, porque ele achava que ela tinha engravidado de outro homem. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Deus fala através dos sonhos. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele deixará o nome Emanuel, traduzido Deus conosco. O profeta Isaías, o profeta messiânico que mais falou de Jesus. Amém até aqui? Nós vemos que o verdadeiro Deus, ele não usou como nós temos a mitologia dos deuses, né? A diferença do Deus criador dos céus e da terra é exemplo para nós, para a humanidade. A Bíblia fala que ele, sendo igual a Deus, o Pai, né, Jeová, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, né? E foi fiel até a morte de cruz, porque se Cristo não fosse a cruz, não tinha remissão de pecados, perdão do pecado. Sem derramamento de sangue, não tinha remissão, perdão dos pecados. O Antigo Testamento eram os animais, cobria o pecado. O sacrifício de Cristo, um sacrifício perfeito para religar a humanidade a Deus, da tragédia do Éden, que o homem tinha uma comunhão íntima com Deus toda a tarde, né? Horário das 6 horas, o Pai ia ter comunhão com Adão, conversava com o homem no Éden, porém isso foi quebrado quando Eva pecou, e Adão, consequentemente, a responsabilidade estava por ele, foi pecou, entrou o pecado no mundo. Então a Bíblia fala que o primeiro Adão pecou, né? E o segundo Adão, Jesus Cristo, como ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus.
Então, quando Cristo falou que em tuas mãos entrego o meu espírito que está consumado, falou o Pai Jeová, o véu do templo da separação, os santos dos santos, o lugar santíssimo foi rasgado de alto a baixo, e no nome de Jesus Cristo, todo ser humano, toda pessoa, ela tem acesso direto ao Pai Jeová. No nome de Jesus, pedindo perdão dos pecados, sinceridade de coração, nós temos acesso a Deus. Esse amor, nós meditarmos calmamente, não tem igual. Tem vários filmes da crucificação de Cristo, mas um que eu gostaria até que você assistisse, Paixão de Cristo. Ali é o que chega mais próximo, como foi a crucificação de Cristo. Ele foi como cordeiro para a cruz, né? Em Hebreus capítulo 2, diz que aquele que tinha o império da morte, que é Satanás, mas o ser humano no Éden morreu espiritualmente, fisicamente e eternamente. Não era para ter morte. Então quem está sem Jesus, a alma desce ao abismo, né? Ao inferno, está nas mãos de Satanás. Antes era toda a humanidade, mas pelo sacrifício de Cristo, isso aí mudou, né? Mudou. É aquele que teve paixão pela morte. Ele sabia que ele tinha que ser crucificado, vencer a morte, vencer o inferno, vencer tudo por nós, e deu exemplo. Eu entendo que todos nós queremos vencer, nós queremos conquistar e até precisamos, né? Para nossa autoestima, não digo por soberba, por status, mas o reino de Deus, ele é bem diferente do reino dos homens, né? Aquele que quer ser maior, ele tem que servir. Aquele que quer ser maior entre os seus irmãos, ele serve, ele não vem para ser servido. O próprio Jesus, ele escolheu 12 discípulos, e ali ele teve uma missão difícil, né? Instruir os discípulos, porque ele sabia que depois da sua ressurreição ele precisava voltar ao Pai. Ele ficou ainda 40 dias, e ele lavou os pés dos discípulos, e Pedro não entendeu. Jesus falou assim: o que eu faço agora, tu não entenderás agora, tu entenderás depois. E ele instruindo ali os discípulos na instrução dos pães, dos peixinhos, na multiplicação, ele perguntou a Filipe como é que seria. Filipe falou de uma maneira totalmente que Cristo não esperava ouvir. Aí eles ainda não estavam prontos. Foi uma aula, né, para os discípulos não entendiam sobre estar à direita, à esquerda de Deus, que o reino de Deus nós temos que diminuir, nós temos que ser humilde. Jesus falou assim: eu quero misericórdia do que o sacrifício. Então a misericórdia com o nosso próximo, eu me colocar no lugar do próximo. Hoje isso aí está difícil, né? As pessoas, elas criam conflitos, intrigas e brigas, elas não se perdoam, elas tomam partidos de um lado ou do outro, elas esquecem o perdão. Eu não digo você ser bobo do outro. De bobo aí já não é que eu quero entrar aqui, a gente não pode ser bobo de ninguém, mas ser justo, ser mais receptivo, ter mais empatia pelo sofrimento do próximo, dos animais que dependem de nós, né? Aquilo que nós podemos ajudar na medida do possível, nós sempre fazer. E todo o esfriamento que nós estamos vivendo hoje, ele é bíblico, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas Deus falou isso, Cristo falou isso, não é porque tinha que acontecer porque ele falou, porque ele previu o que iria acontecer, né? Nós temos que não deixar o verdadeiro amor morrer dentro de nós, matarmos nós, porque hoje que nós vemos é egoísmo, é muita coisa que entristece o coração de nós. Então não deixe o verdadeiro amor, o exemplo de Cristo, do Evangelho, que o Pai, que o reino dos céus deixou para mim, deixou para você. Ainda independente da circunstância, Deus nos chamou para fazer a diferença. Oremos. Pai, que nesta data de hoje, que ela é simbólica ao nascimento de Cristo, os anjos fizeram festa, eles vieram, adoraram ao Criador, a Cristo. Os magos adoraram a Cristo, deixaram ofertas para Ele. Que o amor venha se fortalecer no nosso coração, a fé e a esperança, sobretudo o amor. Ainda que essa pessoa se magoou ou se entristeceu, que o teu amor venha exalar sobre ela, o brilho do teu Espírito Santo. Venha, Senhor, descer sobre ela uma nova unção, que ela venha olhar para Cristo, que ela venha olhar para o que é bom, para o que é luz, pelo que é justo, e não para o errado, não para o pecado e não para os homens, somente para Deus,
que Ele não desaponta ninguém. Amém. E graças a Deus.